Fala investidores, beleza? Hoje a gente vai iniciar aqui uma nova série aqui no canal. Faz um tempo que vocês vinham pedindo lá no passado isso e refletindo sobre o meu último vídeo onde eu falei que eu consigo viver abaixo do salário mínimo. Então hoje a gente vai criar uma carteira nova aqui no canal investindo R$ 300 por mês. E através desse vídeo do Thiago, que a gente começa o nosso vídeo. Fala, galerinha do canal! Opa, cara, esqueci meu vídeo de games, não. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renato. Pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui de uma série que eu quero fazer aqui no canal, baseado nesse vídeo aí do Thiago Barbosa, né? Porém, com o diferencial, eu vou fazer aporte semanalmente de R$ 250 e na soma total dá R$ 1.000 por mês, né? Será que a gente consegue montar uma carteira de dividendos por longo prazo para se aposentar com R$ 1.000 por mês? Isso que a gente vai descobrir aqui no futuro, né? Então, pessoal, vamos aqui, né, para a página da corretora. Como vocês viram, opa, atualizou aqui, só um minuto. Uma hora depois. Beleza, pessoal, já atualizei aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, mandei para a corretora R$ 250. Ah, mas só R$ 250? É, com R$ 250 a gente já vai conseguir fazer a nossa primeira compra, né? Vocês podem ver aqui também, ó, total investido zero. Por quê? Porque eu tinha ativos nessa corretora, mas como a plataforma estava muito bugada, eu resolvi abandonar. Hoje eu estou usando mais a plataforma da Inter para comprar meus ativos, mas eu resolvi dar mais uma chance aqui para a Rico, porque eu vi que tinha bastante atualização. Então, vamos aqui comprar, né, nosso primeiro ativo. Pessoal, eu costumo usar aqui o Home Broker, vou só abrir aqui para vocês verem. A gente não vai utilizar o Home Broker hoje, porque eu sei que esse canal aqui é mais para investidores iniciantes. O pessoal não vai se familiarizar muito bem com o Home Broker, mas o Home Broker ele é bem completo, tá? Aqui você consegue ver o que está sendo negociado, aqui é o gráfico de velas. Para um investidor mais experiente é bom usar o Home Broker, mas hoje a gente vai usar a plataforma normal, só digitando o nome do ativo mesmo. Deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que é. Atualizou um pouco aqui, caramba. Evolução, eu acredito que seja por aqui. Renda variável. Aqui, ó. Busque e negocie seus ativos. Vou buscar aqui, a gente vai comprar o nosso primeiro ativo hoje, é um fundo imobiliário, tá? É o CPTS 11. Vai aparecer o 4 aqui, ó. Esses três que tem aqui, o M, o Q e o R, não se preocupe, isso aí eu vou explicar depois. Vocês vão sempre nesse primeiro aqui, nessa primeira opção, que é a opção da gente poder comprar fracionado. Aqui, ó, é o valor que ela está sendo negociada, R$ 8,10. E aqui a gente vai comprar, aqui a gente vai clicar para comprar. Aí o pessoal vai me questionar, Renato, você está comprando CPTS 11 porque o Thiago Negro compra. Você viu no canal dele lá que ele está comprando CPTS 11, você vai comprar também. Eu até vou abrir para vocês aqui, ó. Deslogou, pessoal. Oh, caramba. 2000 anos depois. Pessoal, então, consegui logar aqui novamente na área de investidor da B3. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. CPTS 11. Comprei na data de 18 de janeiro de 2022. Comprei uma cotinha só. Na época, o fundo ainda não era desdobrado, né? Depois eu vou explicar o que que é. Para investidores iniciantes, talvez não saibam o que que é. Mas aqui, ó. Comprei a primeira cotinha, depois, deixa eu ver aqui, eu acredito que eu deve ter comprado mais. Olha aqui, se aqui foi um erro. Ó. Vou mostrar os erros também, não vou mostrar só os acertos, não. Comprei Magalu, Melios, HCTR, outros fundos imobiliários também. MXRF11, isso aqui, ó. Era um fundo de fundo, já até mudou o nome. Aí acho que, né? Esses primeiros aqui, eu acredito que eu tinha comprado só uma cota. Mas se eu procurar aqui, eu tenho certeza que eu acho mais. Mas só para mostrar que eu não estou comprando esse fundo porque o Thiago Negro está comprando. Eu estou comprando porque eu gosto desse fundo.
Tem muito tempo que eu venho comprando ele, né? Então, vamos parar de blá blá blá, né? Vamos voltar aqui e vamos calcular aqui, né? Quantas cotas a gente consegue comprar. A gente tem só R$ 250 dividido por 8,10, que é o valor da cota que está sendo negociado. Então, são 30 cotas. A gente digita aqui, 30 cotas, continua, né? Vou digitar aqui minha senha eletrônica e já volto. Então, pessoal, voltando na tela aqui, como vocês podem ver, a ordem foi executada. Eu comprei cada cota por R$ 8,10 e deu no total R$ 8,10 vezes 30 cotas. Exatamente R$ 243. Esses valores que estou mostrando aqui, pessoal, é o valor que está sendo negociado agora, tá? Então, no caso, sobrou R$ 7 para a gente, né? Vou voltar aqui na tela de dashboard. Sobrou aqui R$ 7. Então, na próxima semana, eu vou usar esses R$ 7 aqui e vou aportar mais 250. Eu acredito que a gente vai comprar alguma ação, né? Alguma ação de uma empresa pagadora de dividendos, né? Pessoal, esse aqui é um vídeo bem curto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui um site que eu uso bastante para acompanhar os fundos imobiliários e as ações que eu compro. É o Status Invest. Vocês podem acompanhar os seus investimentos por aqui. No caso aqui, ele mostra todos os indicadores, né? O preço que ela está sendo negociada. Aqui é a data com, data de pagamento e as datas que foram pagas, né? Os valores que foram pagos nos meses anteriores. Então, esse aqui é um vídeo mais para mostrar, né? Como é que vai ser o canal. Eu quero fazer a análise de algumas empresas também. Não análise fundamentalistas, né? Eu não sou analista CNPI, mas a gente vai aprender junto aqui como é que faz algumas análises, né? Eu gosto muito de acompanhar esse indicador aqui, que é o PVP, para mim é um dos principais indicadores. No caso, esse fundo imobiliário aqui está sendo negociado a 0,87, né? É como você estivesse comprando R$ 1 com 87 centavos, né? Só para ser bem didático, assim, para explicar como é que é. Mas depois eu vou explicar com mais detalhes. Eu prometo que eu vou melhorar aqui na gravação dos vídeos e na minha comunicação. Então, é isso. Valeu. Obrigado.